Muito boa tarde, Entrefala, começando quinta-feira, 11/6. Vocês escolheram, eu estou de Nina Simone, fiz uma enquete pela primeira vez do Interfala para saber o que eu podia usar hoje, Nina Simone ou Angela Davis, que está aqui ao lado. Então, mais pessoas, deu empate, mas mais pessoas pretas escolheram Nina Simone, então eu estou de Nina Simone hoje para entrevistar a Manu Jacobi, que é a pré-candidata a prefeita de Goiânia pelo PSOL, a única candidata, pré-candidata negra. Isso é muito importante para o assunto que a gente vai falar. Olha, Nina. Olá! Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Manu. Tudo bem e você? Tudo, graças a Deus, tudo em paz. Que bom. Na medida do possível, né? No meio disso tudo, né? Manu, Exatamente. bem-vinda ao Entrefala. Esse é um projeto, um programa que eu criei durante a quarentena para conversar com as pessoas que eu gosto, para falar sobre diversos assuntos da conjuntura, da pandemia, enfim, de várias coisas. Já falamos sobre tanta coisa, estamos chegando a quase 2 meses. E nesse momento achei muito importante convidá-la para a gente falar sobre as lutas antirracistas que estão acontecendo no mundo inteiro. Então seja muito bem-vinda, é uma conversa, é como se a gente estivesse conversando numa reunião do partido ou num bar, mas agora tem um pouquinho mais de gente nos acompanhando. Primeiro eu quero saudar a sua iniciativa de dar voz para tantos temas que você tem trabalhado, né? Em todas as suas lives do Entrefala. Eu tenho acompanhado também. Eu acho que é uma iniciativa de muito poder, né? E de muita sensibilidade também, né? De convidar as pessoas para vir falar sobre saúde mental, falar sobre o que está acontecendo em outros estados, falar sobre mulheres na pandemia, e agora sobre a questão da luta antirracista, né? Então, é uma iniciativa, é uma atitude de muita coragem, né? Então, quero saudar. E agora, nesse momento, como convidada, eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Ai, Quando você chegou, quando você chegou para falar, quando você me convidou, eu fiquei falando assim, eu acho que você lembra, né? Eu falei assim, não, eu tava esperando já fazia um tempo já que eu tava esperando, inclusive, né? Então, eu quero agradecer mesmo pelo convite e pelo espaço de falar sobre essa luta que ela não é de agora, né? sim. Ela não é de agora. Apesar de estar há quase pouco mais de uma semana nesse debate sobre a questão racial, mas é uma coisa que nós aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, em outras partes do mundo, é uma coisa que as pessoas vivenciam cotidianamente, né? É uma coisa que as pessoas já nascem, né? Já nascem negras e é uma luta desde bebê, desde criança. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí na live. Tá bom, Manu, eu que agradeço você ter topado o convite. E eu vou contar uma coisa que aconteceu no WhatsApp. Não te contei pelo WhatsApp, mas vou contar aqui ao vivo, porque eu acho que a gente tem que fazer esse, não esclarecimento, mas enegrecimento, inclusive pelo tema que a gente vai falar hoje. Muita gente falou: Nossa, tô surpresa, você vai convidar a Manu. Gente, todo mundo que é do partido sabe, isso ficou público na imprensa. Eu fui pré-candidata a prefeita, a Manu ganhou as prévias e ali acabou a nossa disputa. Não, não tem Isso. disputa mais. Eu e a Emanuele nos conhecemos desde o DCE da UFG, lá em Não 2006. fala, não fala, calma, calma, vai com calma aí. Não fala quantos anos que faz, não, porque assim, coloca a gente numa situação difícil, companheira. Mas faz muito tempo. Sim, então, olha, eu queria deixar isso bem nítido para todo mundo. Não tem disputa mais. A Manu é, com muito orgulho, a nossa pré-candidata a prefeita. Eu fui pré-candidata por uma questão
de fortalecer o partido, e foi ótimo que o partido tenha tido 2 pré-candidatas mulheres. Então, não existe mais Exatamente. isso e tamo junto, Manu. Eu vou te apresentar e aí, como é comum no Você Fala, eu peço para os meus convidados e convidadas se apresentarem, porque a gente fala melhor de nós mesmos, né? Gente, essa é a Manu Isso. Jacob, Emanuele Jacob, mais conhecida como Manu Jacob. Ela é professora da Rede Estadual de Ensino, ela é pré-candidata a prefeita por Goiânia, pelo PSOL, e ela também é mestra em educação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não está no card, mas eu vou fazer questão de falar sobre isso. Manu, agora é com você, se apresente para todo mundo. Então, meu nome é Emanuele, mas eu gosto que me chame de Emanuele e de Manu também, né? Eu sou mãe de uma menina maravilhosa, de um ser humano incrível que se chama Betina. Sou professora de educação física. Todo mundo fica me perguntando assim: nossa, você é professora de história, de geografia? Não, gente, educação física, que inclusive é a melhor disciplina da escola, né? Atualmente eu dou aula no Pedro Gomes. Melhor que eu falo, não desmerecendo as outras, né? Mas em relação Eu acho à top. aceitação dos estudantes. Aceitação dos estudantes. É, eu atualmente eu dou aula em uma escola de tempo integral, que é o CEPI Professor Pedro Gomes, que é uma das escolas mais tradicionais de Goiânia e de Goiás. Ela, no ano passado, ficou entre as 80 melhores escolas do país, competindo com escolas particulares também, por conta dos projetos que a gente realiza na escola. Sou militante do PSOL, né? Sou militante de esquerda. Dentro do PSOL, eu faço parte de uma corrente que se chama Resistência. E deixa eu ver o que mais eu posso falar em relação ao pessoal, que eu lembro de você falar que essa apresentação, né? É mais de uma questão pessoal, depois a gente vai falando sobre profissional, né? Eu venho de uma família de 5 irmãos, família grande, do interior. Eu vim para Goiânia para fazer faculdade, estudei em Silvânia, morei em Silvânia minha vida toda. E quando eu passei no vestibular na UFG, eu vim para Goiânia para estudar, para fazer faculdade. Foi quando eu te conheci também, né? Quando a gente fazia faculdade junto. Atualmente eu moro no Cerrado. Eu sempre falo isso nas minhas falas, porque é um dos bairros, setores mais afastados e, ao mesmo tempo, mais perigosos da cidade, né? Lá também é um desafio cotidiano para viver lá, apesar que eu já sou de casa, né? A galera que me conhece um pouco mais sabe que onde eu chego é tranquilo, normal. Então, eu sou moradora de lá, mas lá tem muita violência, né? E é uma coisa que a gente vive também cotidianamente com esses dados de violência na onde eu moro, no Cerrado. E, a princípio, é isso. Sou pré-candidata à Prefeitura de Goiânia. Foi uma decisão que foi tomada coletivamente. Inclusive, eu quero saudar aqui a possibilidade do pessoal ter proporcionado que 2 mulheres pudessem participar, né, pudessem chegar até a pré-candidatura e apoiar. Teve apoio tanto do meu lado quanto do seu lado também. E conversar com vocês e falar que aquela rivalidade que é instigada entre as mulheres na sociedade, isso não existiu dentro do partido. Então, o partido, quando a gente fala que o pessoal é socialismo e liberdade, a gente também reivindica a luta contra o machismo, né? Que é uma coisa que, em relação a em relação ao machismo, a rivalidade entre as mulheres se beneficia, né? O machismo se beneficia disso, e é uma bandeira nossa, do setorial de mulheres do PSOL, para que isso não aconteça. Então é isso. Por enquanto, essa é a Emanuele Jacob. Maravilhosa. Manu, eu queria começar, eu te perguntei também, né, nas nossas conversas anteriores, sobre exatamente, eu lembro quando você estava fazendo um mestrado, a gente conversou um pouco sobre isso,
mas já faz um tempinho, e aí eu quis relembrar qual foi o seu tema de pesquisa no mestrado, porque eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que é a luta antirracista. Você pesquisou sobre a identidade da mulher negra nas escolas. Isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua pesquisa, quais foram as conclusões, qual foi o seu trabalho de campo, sendo você uma mulher negra que está dentro de uma escola também como professora. Isso, então, a questão da negritude sempre foi um tema que mexeu muito comigo, sabe? Sempre me tirou da zona de conforto, sempre fiquei instável quando falava que eu ia ter que fazer alguma pesquisa, fazer algum trabalho de conclusão de curso. Rapidamente, eu quero só falar que na graduação, a minha pesquisa, né, da monografia foi sobre a representação social das estudantes negras da Faculdade de Educação Física. Na especialização, eu também falei sobre esse tema, sobre os conteúdos que estão relacionados com a negritude dentro da escola, e aí eu fiz um passeio, um percurso em todas as disciplinas para identificar quais os conteúdos que eram trabalhados por todas as disciplinas, matemática, língua portuguesa, inglês, história, geografia, educação física. Fiz essa pesquisa numa escola municipal para identificar quais eram esses conteúdos que de alguma forma cruzavam com o tema da identidade racial, do racismo, com a história escravocrata. E no mestrado, eu sou mestre em ensino e educação básica. O meu mestrado é um mestrado profissional. Eu fiz no CEPAI, inclusive agradecer todo mundo lá do CEPAI. Ali foi, apesar de eu ter passado pela escola da educação básica, pela faculdade, pela especialização, o CEPAI é uma grande escola, projeta a gente para a vida, né? Então, a minha pesquisa foi sobre a identidade da mulher negra na escola. E aí, a pesquisa foi com as trabalhadoras da escola, né? Foi com as professoras, técnico administrativo, estudantes, a galera do apoio, né? Da merenda, da limpeza e tudo. E aí, nós fizemos grupos focais, onde a gente chama a galera para trocar uma ideia, e aí grava. Então, eu fiz um grupo focal com as estudantes, fiz um grupo focal com as professoras negras, fiz um grupo focal com as trabalhadoras técnicas e de apoio. O interessante dessa história foi que, para participar dessa pesquisa, era necessário que se autodeclarasse enquanto negra. Não fazia sentido fazer parte dessa pesquisa se não se entendesse nesse processo. E tanto desde a graduação até na pesquisa de mestrado, eu sempre esbarro na questão da identificação. Mulheres até mais retintas, pessoas até mais retintas que eu. Há quem diga que eu não sou negra, tá? Quero trocar essa ideia aqui com vocês. Pessoas até mais retintas que eu não se identificam como negra, né? Não, eu não sou morena. Eu não sou negra, eu sou morena clara. Eu sou... Teve uma pessoa que ia fazer parte da minha pesquisa, que ela chegou a falar que ela era roxa, mas não negra. Que isso aí dá um debate, entendeu? E eu fiz essa discussão também lá na dissertação. E aí, a partir disso, a partir dos depoimentos, da troca de ideia que teve nesses grupos focais, foi elaborada uma sequência didática para a educação física, né? Mas que pode ser utilizada em outras disciplinas também. É uma sequência didática que eu chamo de coringa, né? Que foi uma sequência didática que trouxe elemento das trabalhadoras técnicas, das professoras e dos estudantes, das estudantes. Eu ia estender mais a pesquisa para as mães trabalhadoras, que faz parte da comunidade escolar. Mas eu tive dificuldade por conta da questão do trabalho. Mesmo falando que a gente daria não um certificado, mas
um documento falando que estava participando de uma pesquisa tal. Teve muitos lugares que as mulheres trabalhavam que não aceitaram, né? Isso também já é um outro debate, né? Porque a mulher negra não pode participar de uma pesquisa, né? Porque muitas eram trabalhadoras domésticas, trabalhavam em lanchonete, e tal e tal. E a própria falta de consciência da sociedade da importância da pesquisa, da importância daquele dado, daquela mulher negra. E aí essa pesquisa foi feita em uma escola da periferia de Goiânia, uma escola municipal de Goiânia, Estrela d'Alva, em que a escola é um ponto de apoio mesmo para a comunidade. Né? Então, tem muitas conclusões, mas eu quero compartilhar uma conclusão rápida aqui com vocês, que foi quando a gente elaborou a sequência didática e eu fui transmitir essa sequência didática em outra escola, que é a escola que eu trabalho, deu tudo certo. E aí a gente fez, nessa sequência didática, tinha um momento em que os estudantes, foi uma sequência didática que eu apliquei no 9º ano, em que os estudantes iriam buscar as mulheres negras da escola e perguntar qual que é a atividade física, qual que é a modalidade esportiva que elas gostariam de praticar e tudo. Mari, olha o tapa na minha cara. Foi. Eu apliquei na escola que eu trabalho. Eu organizo o interclasse. Eu organizo os jogos internos. Tem o time dos professores, que a gente faz um bem bolado lá no final do interclasse, os estudantes jogam contra os professores. As tias, as trabalhadoras da cozinha e da limpeza, falou que gosta de queimada, gosta de futebol, que joga vôlei e tal, mas que nunca tinha sido chamado para participar do interclasse. Cara. Eita. E aí os estudantes vieram assim, com sangue no olho. Uai, professora, mas você que... Isso tudo tá lá na dissertação, gente, eu não escondi nada. Uai, professora, mas você que organiza, que faz esse debate e tal. Cara, é um debate de invisibilidade também, sabe? E que passou uma invisibilidade para mim, né? Eu não consegui identificar. E aí, por diversos fatores, inclusive por negligência. E aí, todo ano agora, vai fazer o time dos professores? Não, vamos chamar. E tem uma tia lá que joga queimada pra caralho. Opa, desculpa. Tem uma tia que joga queimada muito, entendeu? Joga assim, ó. Tem outra que joga futebol, uma pita, entendeu? Inclusive, no último interclasse, ela que apitou a final do ensino médio masculino e os meninos respeitou. Teve dessa de que, é mulher, é a tia do Apo, não. Então, todas essas pesquisas serviram de muito aprendizado para mim também. Eita, travou. Travou, mas voltou. Manu, eu queria te perguntar, e foi muito bom você ter falado detalhadamente sobre a sua pesquisa do mestrado, e sobre essas conclusões e tudo mais. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez você já esteja cansada de responder e que talvez também seja até difícil de responder, porque mexe em questões muito profundas. Mas como um dos lemas do Entrefala é que o pessoal é político, né? Então a gente começa com essas questões que parecem pessoais, mas que são questões que nos trazem para causas políticas. Eu queria te perguntar, e aí você pode contar isso ao longo da sua trajetória ou selecionar algum caso específico, né? Porque você é militante há muito tempo, você é professora, você é mãe, enfim, seus vários papéis na sociedade. Inclusive, recentemente você esteve no Canadá, né, trabalhando lá, fazendo uma formação de professores, foi selecionada entre professores do Brasil inteiro, motivo de grande orgulho para a gente. Quando você sentiu mais o racismo? Quando você sentiu, assim, na pele, né, literalmente, o racismo? Então, eu costumo dizer que
aqui no Brasil, ele é um racismo diferente, né? A gente não nasce negro, a gente se torna, sabe? A gente não nasce gostando da nossa cor da pele, a gente não nasce gostando do nosso cabelo, do tamanho do nosso nariz, da boca, da testa, da bunda, todas essas coisas que nos identifica, né? Dessa etnia. E aí, quando eu falo que a gente se torna negra, porque foi um processo para mim, isso foi na universidade. Todas as vezes que alguém pergunta isso para mim, eu conto uma história que para mim foi assim. Eu falei, não, peraí, né? Como assim? Eu não sei se você lembra, Mari, tinha uma academia ali na Praça dos Espetos. Como é que chama aquela Praça dos Espetos? Praça do Ratinho? É, Tem uma academia lá ainda, só que na época era átrio. era. E eu denuncio mesmo. Era átrio. E aí, era uma a maior academia da América Latina, né? Era assim, um boom aqui na cidade de Goiânia. Eu era estudante, e aí eu consegui um estágio lá. Só que o meu estágio era para fazer alongamento nas madames. E o meu alongamento, particularmente, gente, até hoje é muito bom, entendeu? Quero. E aí, o que acontece? Ficava eu e uma alongamento passivo, que já é um outro movimento do seguinte, porque alongamento é melhor a gente fazer sozinho, né? Mas as mulheres não conseguiam fazer sozinha. Então tinha jeito para alongar elas. Você vê. E aí eu fazia esse alongamento junto com uma outra menina, loira, do cabelo liso, branca, padrão e tal. E ficava fila para fazer com ela. Quando alguém vinha fazer comigo, eu queria fazer o melhor alongamento da minha vida. Entendeu? Para a pessoa voltar, porque eu ficava lá a manhã toda, eu não podia sentar, não podia conversar com outras pessoas, tinha que ficar em pé ali, disponível. Essa foi a primeira situação. Eu falei assim, ai, gente, mas por quê, né? E aí, quando eu cheguei na faculdade com a camiseta da Átrio, um colega meu na sala de aula perguntou o que eu estava fazendo lá. Se eu estava na faxina ou no café. Na hora eu ri. Eu falei, não, tô na aula, tô no alongamento e tal. Eu não entendi. E foi um processo que foi alguns dias. Eu acho que até semana pra minha ficha cair, entendeu? Tipo, falar assim, não, mas por quê? Apesar de eu sempre estar no movimento estudantil, faltar um pouco de aulas por conta disso, eu me considero uma boa aluna, uma aluna Caxias, entendeu? Que estuda, que ia para a sala de aula com a leitura pronta, e lia no ponto de ônibus, lia na pamonharia, sabe, e tal. Então, assim, não foi por incompetência, né? Fiquei pensando assim, gente, mas eu sou tão boa, né? Por que o cara falou isso? Por conta de racismo. Não. E aí é quando cai o véu da sua frente, entendeu? E aí várias situações, várias, sabe? Eu posso citar várias situações aqui que acontecem cotidianamente, entendeu? Que naquele dia eu deixei passar, mas quando minha ficha caiu, eu falei que eu nunca mais ia deixar passar nada sobre isso. Sim. E, inclusive, hoje eu enfrento isso com a minha filha. A Betina, ela, inclusive, é até mais retinta que eu, sabe? O cabelinho dela é mais enroladinho. E ela sempre chega da escola falando que teve um dia lá que o aluno falou, uma coleguinha dela falou que ela era suja. E eu falei assim, Betina, mas como assim? Mamãe manda você para a escola sempre tão limpinha. E já fala, né? Seu tênis estava sujo? O que você estava fazendo? Você estava brincando no chão? Sua roupa estava... Não, mamãe, a cor da minha pele é a cor de sujeira. Eu falei, não. Não. A cor da sua pele é o marrom mais lindo que eu já vi. Eu falo marrom porque ela ainda não entende essa questão racial, né? Ela sabe que ela é preta, ela sabe que ela é negra, só que quando ela vai colorir, ela se colore como marrom. E aí, por conta dessa questão de cor, para a criança é mais fácil para eles entenderem, né? Sim. E aí tem outra história, sabe? É uma questão assim que é...
Desculpa. Pode Mas falar. você sentiu muito a diferença, porque a gente vai falar sobre a luta antirracista no mundo, né? Inclusive com a história do George Floyd, que é terrível, né? De I Can't Breathe, que inclusive é o que eu coloquei no card na chamada. Mas para a gente começar lá no Canadá, para vir nos Estados Unidos e chegar no Brasil e chegar em Goiânia, que é inclusive o tema central que a gente vai discutir mais daqui a pouco. Quando você esteve no Canadá, que você ficou 6 meses, foram 6 meses? 3 meses. 3 meses no Canadá. Você sentiu essa diferença? Como é que é lá? Como é que é o racismo no Canadá em comparação ao Brasil? Então, no Canadá, tem algumas questões que eu não digo que é mais avançado que aqui, mas é uma organização social diferente. Lá é a social-democracia, né? A população, ela goza de mais direitos trabalhistas, sociais, né? Inclusive, foi o primeiro país que criminalizou a homofobia em 1884, eu acho, muito tempo atrás, entendeu? Que legalizou o uso recreativo da maconha, né? Lá tem diversos estudos para o uso da maconha medicinal, então tem muita coisa que a polícia lá não anda armada, não anda armada, Gente, entendeu? Teve uma vez que eu vi uma abordagem lá de um cara que era assim, por favor, o senhor pode descer do seu carro, sabe? Uma outra pegada, um outro rolê. Só que, por conta desses processos que tem inclusive, de direitos que são dados para imigrantes, lá é uma população mais envelhecida. E tem um processo muito grande de chamar as pessoas para lá para tocar a economia, a vida ali do Canadá, né? E aí, lá é uma cidade, lá é um país que tem gente do mundo inteiro. Toronto é a cidade mais diversa do mundo. É gente do mundo inteiro. Então, essas pessoas que vão para lá, elas também usufruem dos direitos, né? Que começa a morar lá, a pagar impostos e tal, elas também usufruem de direito. Por exemplo, a licença maternidade lá é de 2 anos. E tanto o pai quanto a mãe pode pegar, você pode revezar. Ah, eu vou pegar 6 meses, meu companheiro 6 meses. Ah, minha mãe, que agora nós dois estamos trabalhando, minha mãe pode pegar e tal. Então, eu quero mudar para a, onde? a questão do seguro-desemprego é até a pessoa arrumar outro trabalho, não é 6 meses, até a pessoa arrumar. Só que tem todo um rolê, assim, que eles dão curso de formação para a pessoa, capacitação, sabe? Para dar as condições para ela arrumar outro emprego. Só que tem um setor lá, na cidade, no país e tal, a gente conversou muito isso no curso, que acha que os migrantes estão indo para lá para ocupar o país, para tomar conta do que é deles, entendeu? E tem um caráter racial também. E aí, quem é racista lá é racista, sabe? Não é essa questão velada aqui no Brasil, que chama outra de moreninha, de não sei das. Não. É racista. É racista. Eu fui numa pubzinha lá, fui com os meus colegas de curso, inclusive eram 50 estudantes, né, que foi para lá do Brasil. Era para escrever um projeto de aplicação na escola. O meu projeto é sobre identidade étnico-racial na escola. Ele foi selecionado. E eu e uma outra professora eram as únicas professoras negras do curso, dentre os 50. Né? E aí a gente foi, e aí todo mundo ia lá e comprava a cerveja normal. Quando eu fui lá, o cara sequer olhou na minha cara. Ele não olhou. Pediu passaporte. Eu dei o passaporte. Aí ele foi e jogou no balcão assim, falou latina nojenta. Entendeu? Então, assim, eles são. E aí eu passei por. Não é comum, não é todo mundo que faz isso, mas tem um setor mais radical que entende
que essa galera tá lá para ocupar o espaço, para tomar o que é deles e tudo. E acabou que eu não consegui comprar a cerveja. Tive que chamar um outro colega do meu curso, né, para comprar, um professor branco e tal. E ele fez questão de vender, sim, você? You? Yes, tal. De boa, ele fez questão de mostrar que ele não vendeu para mim porque eu era latina. Então, é uma questão de país, né? Não é só da cor da pele, é do México para baixo ali, filha, acabou para eles. Para esse setor que é mais radical. Sim. Manu, tem mais de 10 dias que o George Floyd morreu. Ele ficou mais de 8 minutos sendo sufocado por um policial branco. Essa não é a primeira vez que nos Estados Unidos tem grandes levantes, mas esse é o maior desde a morte do Martin Luther King, o maior levante dos Estados Unidos contra o racismo. A gente sabe que lá é um país que teve, durante muito tempo, bebedouros, ruas, escolas, tudo separado entre brancos e negros. Então, a gente sabe que lá o racismo é realmente mais escancarado, né? Lá é o país que teve a Ku Klux Klan e tudo mais. Como é que você tem avaliado essas manifestações de rua nos Estados Unidos? E aí, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre o Brasil, mas especificamente sobre os Estados Unidos, como é que você tem avaliado essas manifestações que tomaram o mundo agora, mas que iniciaram lá em Minneapolis, depois que ele morreu, dessa maneira cruel, filmada, né? E tantos outros também que já passaram por isso dentro dos Estados Unidos. Qual é a sua avaliação sobre essa situação? Então, é importante a gente entender que esse momento que nós estamos passando de quarentena e de pandemia é uma situação que potencializou esse levante da comunidade negra nos Estados Unidos. Por quê? Porque por conta que lá as pessoas não têm não tem sistema único de saúde, igual aqui tem no Brasil. As pessoas, existe um sistema de saúde, só que ele é particular, né? As pessoas são atendidas, mas a conta vai chegar lá na sua casa. E você tem que pagar. Mesmo que seja assim, as pessoas que fazem tratamentos de doenças crônicas se dividam a vida inteira. E aí, se o outro chegar a morrer, quem vai pagar é seu filho ou sua companheira, quem tiver para pagar. Mas alguém tem que pagar. Você vai tomar uma dipirona, isso chega na sua casa. A conta disso. E aí, o que estava acontecendo? A pandemia, ela atingiu em cheio as comunidades negras, os bairros que são majoritariamente moradores de negros. Né? E isso já estava causando um certo desconforto. Não só desconforto, desconforto que a gente estava morrendo mesmo, né, por conta da pandemia. A pandemia atingiu, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui também, quando a gente for falar, mas lá em uma medida maior, mais impactante, a comunidade negra. E a pandemia atingiu também a nível de desemprego, né? Então, as pessoas, além de morrer, estavam desempregadas, estavam solicitando auxílio, e uma postura totalmente de confusão, né, do Trump. O Trump teve um período aí na quarentena que ele falou para a galera beber desinfetante, e houve um índice de entradas em hospitais de crianças e pessoas que beberam desinfetante, porque o presidente falou. Então, a polícia nos Estados Unidos, ela é uma polícia extremamente violenta com a comunidade negra, mata mesmo para ver o tombo, né? Não tem nenhum tipo de tolerância. E isso ficou muito evidente quando as pessoas começam a morrer com o vírus, começam a morrer de fome, começam a perder o emprego, né? E aí, o que acontece? Aconteceu esse caso de George Floyd. Então, esse levante é um levante pela morte dele, mas também é um grito de socorro e de desespero de todas as questões sociais que a população negra dos Estados Unidos vivem há anos, há muito tempo, né? Lá, o preconceito, ele também é diferente daqui, porque há muito tempo, né, quando entrava dentro do ônibus, se eu tivesse sentada,
eu ia ter que levantar se chegasse um homem branco ou uma mulher branca. E eu fico me pensando, vivendo num lugar desse, nós ia rolar na porrada, dentro do ônibus, que eu não ia levantar. Mas, então Que é foi o que a isso, Rosa né? Parks fez, né? Exatamente. Ela falou, não vou levantar não, cara. Procura outro lugar pra você sentar. Entendeu? Eu acho que eu também ia... Eu acho que várias outras pessoas também fizeram isso, né? Não é só uma questão... que ela ficou popularizada, né? Ficou conhecida e tal, mas sempre teve resistência, sabe? E é uma resistência forte, que é fogo de delegacia, fogo em prefeituras, o negócio é bem do caralho mesmo. Então, isso foi potencializado, para encerrar essa pergunta, isso foi potencializado em relação à pandemia. E que, mesmo assim, a gente está vendo um avanço, né? Tem algumas cidades que estão mudando o protocolo de acesso dos policiais, né? Estão derrubando estátuas dos principais vendedores de escravos, né? Aquela coisa que só de você olhar você tem que lidar com aquilo, como se fosse um mártir, né? Aquilo ali, pelo amor de Deus. Então, a cada levante que tem da comunidade negra, a gente também avança no debate humanizador das questões das relações sociais, raciais. Sim. Bom, Manu, quando eu mandei na lista de transmissão que eu tenho para divulgar o Entrefala, muita gente falou, nossa, é impossível não querer assistir depois dessa chamada, porque eu fiz questão de relembrar pelo menos dos casos mais recentes. Na semana passada, o Miguel, de apenas 5 aninhos, João Pedro, há 2 semanas, de 14 anos, a nossa grande companheira de partido, Marielle Franco, que até hoje, mais de 900 dias, a gente não sabe quem mandou matar. A Marildo, que desapareceu. Cláudia, que foi arrastada pelo carro da polícia. Ágata, de 8 anos. Marcos, voltando da escola. São muitos os casos, né? Esses são os que ficaram mais mediatizados, esses são os mais recentes. Mas a gente foi o último país a abolir a escravidão no mundo. E o Brasil é um país racista. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que o Brasil é um país racista. Eu queria que você comentasse sobre isso, sobre o racismo no Brasil, o racismo institucionalizado, o racismo que vem do presidente da Fundação Palmares, até ele mesmo, né, que é negro, mas que fala coisas absurdas. Eu queria que você comentasse sobre o racismo no Brasil. Então, primeiro a gente precisa entender que o Brasil tem pouco mais de 500 anos, e isso em relação a um dado histórico, né, quando a gente fala que tem pouco mais de 500 anos, porque a história da humanidade está aí de milhões de anos, né? Dentro desses pouco mais de 500 anos, 300 anos foi da escravidão legalizada, institucionalizada. Era legal você comprar, vender seres humanos. E isso traz reflexo até hoje para a nossa sociedade. Esses reflexos a gente encontra, por exemplo, nos principais... Qual que é a origem, qual que é a cor da pele, qual que é a origem racial das pessoas que lotam os presídios, qual que é a origem racial das pessoas que moram nas periferias, na origem racial das pessoas que precisam de um Estado, de um sistema que funcione na educação, na saúde. Tem uma questão, em particular, das mulheres negras, na questão da saúde, que os procedimentos que têm menos... os procedimentos que mais não utilizam anestesias são feitos em mulheres negras. Partos normais também são mais prioritários em mulheres negras, porque existe uma questão no ideário social e tal, de que a mulher negra aguenta mais sentir dor, e aí não existe nenhum estudo comprovado sobre isso, né? Na pirâmide social, há décadas, 70% da população negra empobrecida morre de forma violenta. Isso. Na questão da pirâmide social, as mulheres negras estão na base, né? Depois vem os homens negros,
depois as mulheres não brancas e os homens brancos, né? Numa pirâmide assim. Então, a questão das mulheres negras é uma questão mais específica, são as que mais sofrem violência doméstica, são as mulheres que mais ocupam trabalhos que são secundarizados socialmente, como, por exemplo, limpeza, trabalhadoras autônomas, tudo. São as mulheres que são mais chefes de família, são as mulheres negras, né? Então, assim, tudo isso reflete toda essa história escravocrata que nós temos no país. Eu sempre digo que isso explica, mas não justifica, né? Não justifica. E aí é importante falar de um setor específico que é da polícia, né? A polícia, ela tem uma função social, né? A função social não é de proteger o cidadão na sociedade, é de manter as relações sociais e econômicas do Estado. Ela vai responder ao gestor do Estado e não à polícia, à sociedade. E aí eu quero dar um exemplo, acho que a gente vai chegar isso aí na próxima pergunta. Na última manifestação que teve, nós estávamos ali preparando para ir para o ato, né? Marcamos um ponto de encontro para encontrar lá. Tinha uma galera que tinha bateria, né? Tava falando umas palavras de ordem e tudo. E parou 3 carros da Choque e mais duas viaturas da polícia. E foi assim, ó, mão na parede, sabe? De costa, mão na cabeça, sabe? Foi uma coisa assim extremamente abusiva. E assim, eu me senti muito invadida do jeito que eu fui tocada, sabe? Ela enfiou a mão dentro da minha blusa, a policial feminina. Enfiou a mão dentro da minha calça, pegou as minhas pernas. Totalmente desnecessário. Se fosse candidatas a prefeita, a Corse, por exemplo, Branco, Elis, não teria tido esse tratamento que eu tive, Manu, sabe? Oi. peraí, travou aqui. Foi pico da minha internet, me perdoa. Não, tudo bem. Eu parei de te escutar quando você falou que a policial enfiou a mão dentro da sua blusa. Isso, e aí eu me senti muito invadida, eu me senti violentada, mas também eu não tive coragem de falar, ô, peraí, né? Você quer? Eu mostro, não precisa tocar em mim, sabe? Eu me senti invadida e não me senti à vontade de falar isso. Por quê? Porque a polícia é violenta, porque a polícia mata. Se eu falo que tá ruim, eu levo um tapa na cara, eu levo um soco, sabe? É isso, né? E aí, se fosse outra pré-candidata, por exemplo, se fosse a Adriana Corse, ela não teria recebido esse tipo de tratamento, porque ela é branca, loira, de cabelo liso, é delegada, né? Então, assim, é porque ela é delegada, que ela tem um tratamento, e eu tô ali no pé da escada, sou professora, sou preta e tal. Não, não quero nem saber quem que é você, né? E recolheu a bateria dos meninos, porque não é para ter isso, não. E a conversa era o seguinte: se eu ver você lá com essa bateria, você não vai preso, não. Eu vou te espancar. Era essa a palavra que falava. Falou várias vezes pro menino da bateria que estava do meu lado: eu vou espancar, vou te virar do avesso. Era essa as palavras que a gente. Então, assim, tá a serviço de quem? Aí depois que viu, todo mundo era professor, estudante, que estava indo para manifestar e tal, tal. Aí o tenente foi e falou assim: ó, nós estamos fazendo isso para segurança de vocês, Hum, para sua segurança, hum, entendeu? hum. Então, a questão racial no Brasil é uma questão que nós precisamos avançar muito, precisa ainda de muitas políticas sociais, políticas educacionais, de acesso, ainda para a gente sair desse pântano de mortes e de extermínios, principalmente da juventude negra. Manu, a gente está chegando nos 15 minutos finais e aqui no Entrefala eu sempre deixo pelo menos 10 para eu ler as mensagens do pessoal. E tem muita gente que mandou mais cedo e deve mandar agora.
Eu vou fazer minha última pergunta, eu vou tentar misturar todas as três que ainda faltam para ver se você consegue responder numa Não, só. tá. Bom, eu falei que a gente começou lá nos Estados Unidos, onde começaram os levantes, viemos para o Brasil, a gente sabe que está no mundo inteiro, em Bristol, na Inglaterra, derrubaram a estátua escravocrata. E aqui em Goiânia, o meu sonho, e o sonho de todo mundo da esquerda, pelo menos, é derrubar aquela estátua do Bandeirante. Mas eu queria te Não, nós já perguntar, tentou, já. já tentamos muito, já pichamos, já. Ops. Enfim, eu queria te perguntar sobre a questão do racismo em Goiânia, e aí já juntando as perguntas, né? Porque a gente tem pouco tempo agora. Como é que foi? Você já começou a contar um pouco do ato, né? Então, assim, o racismo em Goiânia também é muito forte. E o racismo também não é só com pessoas pretas, né? A comunidade indígena aqui também sofre bastante esse racismo. A gente tem uma companheira do pessoal também que é da etnia que é cigana, e a gente sabe que também tem preconceito, tem muito racismo. Como é que é o racismo em Goiânia? E aí, já emendando, como é que a gente pode mudar isso, né? Você já falou um pouco dos atos e tudo mais. Como que a gente pode mudar esse racismo estrutural que existe em Goiânia? Então, vou tentar ser bem sucinta, porque assim, a gente que é professora, minha filha, é complicado. Tem muita coisa para dizer, principalmente sobre esse tema, que está relacionado diretamente com a minha existência, né? Então, assim, o ato, é importante a gente entender o seguinte, o ato, ele foi contra o fascismo, foi um ato antifascista e um ato antirracista. Mas quando a gente fala antirracista e antifascista, dá a entender que parece que são coisas diferentes, né? E não são. O fascismo, a sua natureza, ele é ele é racista, né? Quando a gente fala que foi um movimento antifascista e antirracista, parece que a gente está subindo para cima e descendo para baixo, sabe? Então, assim, não é esse o sentido. Então, o fascismo, ele serviu de base para o nazismo, que foi a maior derrota da humanidade, que tinha como base o racismo, né? A construção de uma sociedade ariana que o povo era todo mundo branco. Então, aqui o que acontece? O ato foi um ato importante, eu acho que Goiânia deu o recado, teve muitas pessoas, mas ele também refletiu o que a sociedade goiana que a sociedade goiana ainda é uma sociedade muito conservadora, muito tradicional, o jeito de fazer política aqui em Goiânia ainda é conservador e tradicional. Isso se expressa na última votação que teve para o Bolsonaro. Ele ganhou aqui no primeiro e no segundo turno com quase 70%, e isso está relacionado com o discurso dele, né, com o discurso de ódio, não só para as diversidades, né, mas também os diversos tipos de comunidade que compõem a sociedade goiana, né, indígena, negro, enfim. Então, assim, lá isso também se expressou o que Goiânia é, quando tinha um homem branco que estava conduzindo o processo, sabe? Que estava conduzindo e tal. Quando teve mais falas de pessoas brancas, quando teve mais falas de homens, né? Eu acho que quem fez uma fala que centralizou, falou, aqui é uma mulher preta da periferia que está falando, foi eu e mais umas outras duas estudantes lá do movimento negro. O restante foi homem, branco, tal. Gente, aqui eu quero deixar claro que não existe uma guerra, sabe, entre os homens brancos. Não é isso. Mas existe o local de fala. Da onde que a gente fala, entendeu? Qual que é a história que a gente carrega. E aí, como que a gente muda essa história, né? Um dos principais meios de mudar essa história, primeiro, desculpa, primeiro é reconhecer que a sociedade é racista. Primeira coisa, é reconhecer que a sociedade goiana é racista. A segunda coisa, nossa, engasguei aqui. Tá Bebe muito água, rápido. amiga. A segunda coisa que é uma coisa que funciona, que eu estou dentro da escola, com os trabalhos que eu já realizei, de pesquisa, de tudo, funciona,
é a questão de políticas educacionais, que vai para dentro da escola. Porque a criança, ela não nasce racista, Uhum. entendeu? Ela não, o serzinho dela não vê as outras crianças de origem negra diferentes. Existe uma questão de casa. Então, uma das principais coisas é a gente pensar conteúdos, pensar metodologia em que acolha a comunidade indígena, a comunidade negra, né? Tem os estudantes também transgêneros, né? De acolhimento dessas crianças, desses estudantes. Uma das vias, né? Porque existem várias outras, e talvez em outro momento aí a gente pode falar dessas outras vias aí, porque senão acaba falando demais. Beleza. Manu, a gente está transmitindo no Face também. Eu esqueci de te avisar no começo. Por isso que de vez em quando eu fico dando umas olhadinhas. Mas aqui no Face não teve perguntas. Aqui teve muitos comentários. Eu vou ler desde o comecinho, aí eu vou ler todos. E aí você responde no final, tá bom? Tá bom. Rafael Alves de Oliveira mandou corações. Vanessa Silva também. Fabrício Rosa, Gardênia. Fabrício falou, estou aqui com as duas. O Wellington também mandou uns corações. Fernandinha. Igor falou maravilhosas. Rafael, Manu e Mari. Muita gente chamando a gente maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada. Farway falou grandes mulheres. Igor, que orgulho de ser do mesmo partido dessas duas. A gente também tem muito orgulho de você, Igor. Famoso no Brasil inteiro. Apareceu até no Fantástico. Vai pedir música. A Tásia falou boa tarde, mulheres. A Tásia é lá do Rio Grande do Norte, do PSOL. João Puccinelli arrasou. Bruna Brandão, duas maravilhosas mais uma vez. A Tásia fala também orgulho das mulheres do PSOL. Tásia, e quem vai medir a sua negritude? Você sabe mais do que ninguém. Acho uma hipocrisia quem acha que pode dizer que o outro é ou que deve ser. A Alessandra também está aqui. Tásia, meu Deus, como uma criança, que horror, o racismo é desumano. Acho que no momento você estava falando da sua filha, né? Flávio Fiat, o racismo é uma das bases de sustentação do sistema capitalista que é desumano. A Tásia de novo, o Brasil é muito racista. Vanessa, vidas negras importam. Flávio, há décadas que 70% da juventude negra empobrecida morre de forma violenta. Temos que denunciar o extermínio da juventude negra no Brasil. Igor, parabéns, Mari, ótima entrevista. Wellington, muito bom, meninas. Fernanda, muito foda, meninas. Mari é uma jornalista nata. Excelentes perguntas e direcionamento impecável. Manu arrasando nas respostas. Igor, novamente, que orgulho de ser do mesmo partido dessas mulheres. Lauriana mandou corações. O João Putinelli, adorei esse diálogo. Muito orgulho de ser do PSOL. Gardênia, muito bom, queridas. Gostei muito de ouvir sobre a pesquisa de mestrado, algumas vivências e percepções da Manu. E Mari conduz com muita competência. Vanessa, parabéns, Mari, pelo programa. Deise, Mari, parabéns de novo pela entrefala. Manu, parabéns por se colocar à disposição de luta com sua voz. Vocês são maravilhosas. Camila, oi, esqueci que hoje era às 14. Mas fica gravado, não fica? Depois ela pode assistir desde o Assiste início. depois. Fabrício, trabalho escravo contemporâneo faz muitas vítimas, especialmente negras. Nos últimos 10 anos, a polícia e o MP resgatou 50 mil trabalhadores em condições de escravidão. A escravidão ainda não acabou. Taz, e nós somos brancos, precisamos estar do lado, defendendo. Então é isso, Manu. A gente tem 6 minutos. Eu vou me despedindo, que aí você fica com o tempo todo para você. Porque aí o Instagram fecha com 1 hora, né? Eu te aviso com 2, porque ele vai me avisar aqui. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi ótimo. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas a gente vai ter outras oportunidades. Espero que essas outras oportunidades sejam tomando uma cerveja quando tudo isso passar. Mas não só, mas também nos espaços do partido e todas as nossas discussões. Obrigada mesmo, muitíssimo obrigada. E agora comenta aí as mensagens da galera, se despede, fala alguma coisa que eu não falei que você queira falar. Enfim, esse espaço é todo seu.
Então, primeiro, mais uma vez eu quero saudar a sua iniciativa de dar voz a tantos temas que estão silenciados, principalmente na quarentena agora, né? De trazer esses temas e o entretenimento também, né? Para as pessoas poderem acompanhar e se identificar, né, com temas tão bacanas que você vem trabalhando. Quero agradecer o convite, né? Eu estava aguardando ansiosamente o seu convite e também agradecer a galera aí que está participando nessa tarde de feriado, né? Que poderia estar fazendo qualquer outra coisa da vida, mas está aqui assistindo a gente, ou Dentro então de está casa. assistindo outras lives, ou então assistindo outras lives, que está rolando tantas lives bacanas aí no Brasil e todo. Então, muito obrigada pela atenção. Quero agradecer pelo tema, porque é um tema que ele é urgente, apesar dele estar na pauta no momento, mas é uma questão cotidiana, né? Então, é uma coisa que mexe muito comigo, que mexe muito com a minha existência e agora com a existência de um outro serzinho, que é a minha filha, né? A Betina, ela tem 9 anos, é assim, encantadora aquela menina, e dizer que não só eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, estou à disposição para fazer esses debates, né, para trazer esse debate à tona, para emergir esses problemas, mas dizer que essa pré-campanha é uma pré-campanha que fala também que está se coloca à disposição desses temas. Não dá para a gente falar em uma sociedade melhor, uma sociedade que seja justa, porque eu não acho que tem que ser mais justa. A nossa sociedade que nós vivemos hoje não é justa para ser mais justa. Ela não é. Então não dá para falar sobre uma sociedade justa, igualitária, sem que fique alguém para trás. E alguém para trás quem é? A comunidade negra, a comunidade indígena, a comunidade LGBT. Então todos esses debates eles estão presentes nas nossas principais bandeiras de luta dessa pré-campanha, né? O socialismo e a liberdade não é só para as pessoas que estão aí dentro do padrão, né? O socialismo e a liberdade é para as mulheres negras, jovens, crianças negras, das periferias do Brasil inteiro. O socialismo e a liberdade são para as pessoas trans, para a comunidade LGBTQI+, para a comunidade indígena, né? Para a comunidade cigana. Então, não tem como a gente falar de socialismo e liberdade deixando alguém para trás. Então, a gente só avança para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, em um debate em que a questão racial esteja fazendo corte, né? Que a questão do machismo esteja fazendo corte também. Não tem como a gente avançar para uma sociedade justa em que a vida das mulheres ainda seja desqualificada simplesmente por serem mulheres, né? Então, esse é a base, né, dessa pré-campanha. E eu não estou aqui para ser a voz, né? Eu quero colocar a voz dessas pessoas, né? Porque eu tenho o meu local de fala, só que eu não estou em todos os locais de fala do mundo, né? Então, eu não quero ser prepotente e falar assim, eu quero ser a voz. Não, não quero ser a voz. Nós do PSOL, que estamos construindo essa pré-campanha, nós vamos dar a voz, vamos deixar essa galera falar junto com a gente, construir um programa alternativo para essa cidade, que ainda tem muito a avançar em todas essas questões, não só da luta de classe, mas das diversidades. Mais uma vez eu quero agradecer todo mundo que está aí, que está mandando palminha, beijo, abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigada. Obrigada, Manu. Bom, gente, quem for assistir o Entrefala amanhã, a gente vai falar sobre amor, porque amanhã é dia dos namorados. Vai ter uma Eu vou psicóloga. pular, tá, Manu? Eu vou pular de quinta para sábado. A minha parte eu quero em dinheiro, tá, gente? Vai ter uma psicóloga, Ana Terra Gonzaga, ela vai falar pra gente sobre o amor na quarentena. Então, até amanhã para quem for assistir. Manu, beijo, brigadíssima. E a gente se encontra Obrigada. na próxima reunião do diretório, ou sei lá.
Não, Beijo. gente, quando eu falei que eu quero pular, todo mundo assiste amanhã, que eu tenho certeza que vai ser ótimo o debate. Eu vou assistir. Eu tô falando que eu vou pular. Vocês entenderam, né? Quero a minha parte em dinheiro aí nesse rolê de Dia dos Namorados. Tá bom. Beijo. Beijo.